Meu nome é Sierra Kalin e quase a vida toda eu fui o centro das atenções da minha família. Naquele dia, eu estava sentada perto da porta de vidro na festa no quintal da minha irmã Malerie, tomando um copo d'água, enquanto todo mundo ria alto ao meu redor. Aquele tipo de risada forçada, alta demais, que eu já conhecia. Eu sabia como aquilo inteligência artificial acabar. Malerie estava feliz contando uma história de quando eu era criança, falando de uma vez que derramei suco de laranja na minha professora e chorei como se o mundo fosse acabar. Ela exagerou na história, como sempre fazia, e todo mundo achou engraçado. Minha mãe riu muito. Meu pai disse: essa é a nossa Sierra, com um sorriso zoando. Eu não falei nada. De repente, no meio do barulho, uma voz pequena falou, mas ela pilota um jato. O clima mudou. Todo mundo ficou quieto. Malerie olhou pro filho dela de 10 anos e falou: o quê? E ele disse: a tia Sierra pilota um jato. Ela me mostrou. Ela usa aquele fone de piloto e tudo. Malerie até abriu a boca, mas não conseguiu falar nada. Eu só tomei mais um gole d'água. Não confirmei, não neguei. Fiquei quieta. Às vezes a verdade não precisa ser gritada, ainda mais quando vem de quem está realmente prestando atenção. Crescer com alguém como Malerie me fez aprender a me encolher desde cedo. Ela sempre quis toda a atenção. Era loira, falante, rápida nas respostas, fazia os adultos rirem e os professores ignorarem quando ela era grosseira. Ela sabia como dominar um lugar e sabia me fazer sumir dele. Eu era calada, de cabelo escuro, e gostava de ler. Se Malerie era fogos de artifício, eu era silêncio. Todo mundo via ela e esquecia de mim. Eu achava que era normal. Em toda festa da escola, ela brilhava. Se eu ganhasse uma medalha, ela ganhava um troféu maior. Se eu tocasse piano, ela dançava em cima da mesa da vovó. E minha família acha isso lindo. Ela tem uma faísca, meu pai dizia bagunçando o cabelo dela. Não fica com ciúmes, Sierra, minha mãe falava quando eu me afastava. Você é diferente. Você é mais pé no chão. Mas para mim, isso só parecia castigo. Depois de um tempo, parei de tentar ser vista. Quanto menos eu fazia, menos eles me comparavam com ela. E quanto mais eu me calava, mais eles achavam que Malerie era a melhor. No ensino médio, ela foi a rainha do baile. Eu trabalhava na biblioteca da escola, guardando dinheiro para pagar aulas de voo que ninguém em casa sabia que eu fazia. Eu nunca contei que estava tentando entrar numa escola de aviação. Eu achava que eles não iam ligar. Pior, eu tinha certeza que iam rir de mim. E quando eu recebi a carta de aceitação, ninguém da minha família acompanhava a empresa de avião que eu trabalhava, então não tinha perigo de eles verem alguma notícia ou foto minha por aí. Eu era uma pessoa invisível para eles, mas às vezes eu pensava. Não para ter aprovação, porque isso eu já tinha desistido há muito tempo. Eu só me perguntava como uma família consegue ficar anos com você sem nunca perguntar: o que você ama? Ou ao que te deixa orgulhosa? Ou ao que você faz quando ninguém tá olhando? Eu não tava me escondendo. Só não ficava me mostrando. Talvez essa fosse minha vingança calada. Enquanto eles ficavam contando histórias, tomando vinho e batendo papo, eu via o sol nascendo do lado de fora da janela do avião, fazendo planos de voo, enfrentando vento forte e chuva, levando pessoas estranhas em segurança pelo céu. E ninguém naquele grupo sabia disso. Ninguém, até que a única pessoa da família que ainda não tinha aprendido a me ignorar, falou. O convite veio numa mensagem de grupo que Malerie mandou às 6h02 da manhã numa quarta-feira. Churrasco em família aqui em casa no sábado. Tragam o que quiserem. Vamos colocar o papo em dia. Já faz tempo. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Era bem a cara dela, fingia que estava incluindo todo mundo, mas no fundo sempre mostrava que era ela que mandava. Ela sempre escolhia o lugar, os convidados, e até o tipo de história que seria contada antes mesmo do evento começar. Eu geralmente ignorava os convites dela. Dizia que tinha trabalho, e era verdade. Como eu ficava de plantão para voos, eu podia sumir para outro país em 1 hora. Mas dessa vez, algo me disse para aceitar. Digitei em eu vou antes de pensar demais e na hora já me arrependi. Não porque eu não queria ir,
mas porque eu sabia exatamente o que ela inteligência artificial fazer com essa mensagem. Dias depois, ela mandou outra, traz aquele seu salpicão famoso. Todo mundo ainda fala dele kkk. Eu não fazia essa receita há anos, e ninguém falava nisso, mas eu respondi, claro. Depois veio uma foto do quintal dela, luzinhas de festa, almofadas coloridas, e o gol novo do filho dela, Liam, usado como enfeite. Malerie já estava fazendo o churrasco parecer um ensaio fotográfico do Instagram. No sábado, fez um dia quente sem nuvem. Eu vesti uma camisa branca de linho, calça confortável, sapatilhas, prendi o cabelo, não passei maquiagem nem usei joias. Parei o carro 2 ruas antes, como sempre. Até hoje, eu não gosto da ideia de chegar num lugar dando motivo para ser julgada. O quintal já estava lotado. Tinha vizinhos, primos, amigas antigas da família. Malerie tinha uma caixa de som tocando música de rádio e ficava andando pelo lugar como se estivesse em campanha. Ela me viu quando estava servindo uma taça de rosé. Olha só quem apareceu, ela disse cantando. Chegou na hora de ajudar com o milho. Você sempre foi aquieta e confiável. Eu sorri. Que bom te ver também, Malerie. Ela me entregou uma pinça como se fosse um jogo, como se ainda tivesse o poder de me colocar no papel que ela queria, a ajudante, o fundo da história, a que não chama atenção. Eu peguei, porque não estava lá para discutir. Eu estava lá para observar. A mesma dança de sempre aconteceu. Malerie falando alto, sempre o centro das histórias, nossos pais sorrindo toda vez que ela falava das notas do filho ou do sucesso do marido no trabalho. Eu comentei a tempo bom hoje, mas ninguém respondeu. Uma hora, ela me apresentou para uma vizinha com uma risadinha. Essa é minha irmã, Sierra. Ela trabalha com aviões, eu acho. Eu só assenti. Algo assim. A mulher sorriu sem graça e foi embora. Malerie voltou para a grelha sorrindo, como se tivesse acabado de me rebaixar de novo. Eu deixei ela pensar que eu tinha vindo só para assumir de novo, como sempre. Deixei ela controlar a tarde do jeito que quis, porque eu sabia de uma coisa que ela não sabia. O filho dela, Liam, de 10 anos, passou o último feriado de ação de graças comigo, enquanto ela e o marido foram fazer um cruzeiro. Eu levei ele pro hangar, deixei ele sentar na cabine do avião, colocar meu fone de ouvido extra. Mostrei o que eu fazia, não para me gabar, mas porque ele pediu. Ele me olhou com os olhões e disse bem baixinho, você pilota isso? E eu respondi, toda semana. Ele não esqueceu. O sol começou a se pôr atrás da cerca, com a luz dourada enchendo o quintal. As pessoas começaram a pegar mais bebida, a fase da festa em que todo mundo ria mais alto e julgava menos. Essa sempre foi a parte favorita da Malerie, quando ela usava o centro das atenções para machucar os outros e fingir que era só brincadeira. Ela sentou no banquinho perto da fogueira, com uma taça de vinho na mão, rodeada de gente esperando alguma história. Eu sabia o que vinha assim que ela se inclinou para frente com aquele sorriso que sempre usava para contar alguma coisa que ninguém tinha coragem de desmentir. Vocês lembram quando a Sierra se perdeu no mercado por uma hora? Ela disse, olhando para nossa tia. Ela chorou tanto que o gerente teve que dar um pirulito para ela parar, e ela tinha o quê, uns 8 anos? Eu não respondi. Nem me mexi. Alguém riu, acho que foi meu tio. Outro falou, sério, Sierra? Não consigo nem imaginar. Malerie continuou, agora toda animada, ela sempre foi muito dramática com qualquer coisinha. Lembra quando ela travou no meio da feira de ciências e não conseguiu apresentar o projeto? A cara da Sierra. Eu fiquei olhando meu copo de água pela metade, transparente. Meu nome estava passando de um para outro, como brincadeira de festa, e ninguém se importava em questionar. Só uma pessoa. Liam estava sentado na beira da grama, segurando um picolé pela metade e olhando para a mãe dele. Ele não estava rindo. Nem sorrindo. A sobrancelha dele estava franzida, dava para perceber de longe. Então ele levantou. Mãe, ele disse. Não falou alto, mas deu para ouvir. Malerie parou no meio da frase. O quê, meu bem? Ele chegou perto, olhou para ela com cara de confuso. Por que você tá zombando da tia Sierra? Malerie piscou, surpresa. Não tô, meu amor. A gente só tá contando história engraçada.
É só uma brincadeira. Mas ele se virou para mim e depois olhou para ela. Ela pilota o jato. Silêncio. Um silêncio de verdade. Daqueles que você sente na pele. Os copos pararam no meio do gole. As cadeiras estalaram. Alguém tentou tossir, mas nem terminou. O sorriso da Malerie sumiu. Ela o quê? Um primo perguntou rindo meio sem graça, como se não soubesse se aquilo fazia parte da brincadeira. Liam assentiu. Ela me levou no aeroporto dela. Me deixou sentar no banco com todos os controles. Ela disse que leva pessoas para lugares do mundo. Ela é piloto. Malerie abriu a boca e fechou de novo. Meu pai virou a cabeça de repente. Minha mãe franziu a testa como se tivesse ouvindo uma língua que não entendia mais. Eu não me mexi. Não confirmei. Não neguei. Só deixei a verdade no ar, pesada. Impossível de zoar. Ninguém sabia o que dizer. Era um silêncio que não inteligência artificial embora. Ficava no ar como fumaça de algo queimado. Eu conhecia aquele olhar. Igual ao de quando algo dá errado no avião e a equipe tem 3 segundos para reagir. Mas aqui, o que tinha dado erro era a história que eles criaram sobre mim. Malerie ainda não tinha piscado. Ela olhou pro filho como se ele tivesse traído ela. Aquela imagem que ela sempre passou, a irmã descolada com a irmã invisível, tinha caído na frente do próprio filho. E ela não estava preparada para isso. Minha mãe baixou o copo devagar, tentou limpar a garganta como se fosse tomar de volta o controle da situação. Cier, querida, eu não sabia que você pilotava esse tipo de avião. Eu sorri de leve. Você nunca perguntou que tipo de avião. Meu pai deu uma risadinha rápida, tentando aliviar o clima. Pelo visto você tá cheia de surpresas. Não, eu falei simples. Vocês é que tão cheios de suposições. Eu não falei com raiva. Foi calmo. Uma calma que só vem de quem passou anos sendo ignorada. De quem entendeu que não precisa mais explicar nada pra ninguém. Minha tia Valerie falou com aquele jeito meio nervosa, meio alegre. Bom, eu acho isso incrível. Não é todo mundo que faz o que você faz, né? Algumas pessoas murmuraram é verdade, mas ninguém olhava pra mim. Olhar pra mim era admitir há quanto tempo eles não me enxergavam. E eu não queria elogios falsos. Não naquela noite. Liam veio ficar do meu lado de novo, como se soubesse que eu precisava de alguém ali, mesmo sem eu pedir. Ele não falou nada, mas a presença dele falava alto, de um jeito que só a verdade consegue. Olhei para Malerie. Pela primeira vez na vida, ela parecia menor do que eu. Não no tamanho, mas no jeito de olhar. Tinha confusão nos olhos dela. E por baixo disso, um pouco de medo. Um pouco de vergonha. Talvez ela só tivesse chocada de ver uma versão minha que ela não tinha controle nenhum. A voz dela saiu baixo. Por que você nunca contou nada? Inclinei a cabeça e pensei em responder com calma. Então falei a verdade. Porque você nunca deu espaço para ouvir. As palavras ficaram no ar, ninguém tentou mudar de assunto. Nem ela. Eu me levantei e alisei minha camisa, como se tivesse tirando rugas invisíveis. Liam olhou para cima, com esperança. Você vai embora? Ele perguntou. Eu acho que já fiquei tempo suficiente. Os ombrinhos dele caíram um pouco. Você vai voltar? Me abaixei para falar baixinho só com ele. Depende. Você ainda quer saber para que servem todos aqueles botões? O rosto dele se iluminou. É. Talvez. Eu sorri. Um dia. Baguncei o cabelo dele e fui em direção ao portão. Não precisava sair brava, nem falar nada impactante. O silêncio que ficou para trás dizia tudo. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio de consequência. E ninguém me parou. Só me olharam, como passageiros que finalmente perceberam que era outra pessoa que estava pilotando o avião desde o começo. Na manhã seguinte, eu estava a 37 mil pés de altura, sobre o Atlântico, envolta num silêncio que eu escolhi. Lá em cima, ninguém pergunta mesmo, o que você faz? Ninguém ri debochando. Ninguém inventa minha vida como piada.
Só céu, um pouco de turbulência, e confiança. Confiança de pessoas que entregam a vida delas nas minhas mãos sem nem saber meu nome. Eu estava sentada na cabine, mãos firmes, voz segura, foco total. É ali que eu pertenço. Não é em dobrar cadeira de plástico no quintal de outra pessoa. Não é em conversa que confunde silêncio com fraqueza. Pensei em Malerie. No jeito que o rosto dela mudou um pouco quando o filho dela falou o que ela nunca conseguiu. Ela pilota o jato. Não era ela pilotava ou ela quis. Era ela pilota. Agora. Verdade. Realidade. Não acho que ela vai falar sobre isso de novo. Não espero pedido de desculpas. Mas eu sei que ela ouviu. Todo mundo ouviu. E, pela primeira vez, ninguém tinha resposta. Por que você nunca disse nada? E eu falei a verdade, porque você nunca perguntou. Não falei para magoar. Falei porque era verdade há muito tempo. Eles criaram uma versão de mim pequena, quieta, que eles preferiam. E eu deixei. Porque eu não precisava da permissão deles para crescer. Mas Liam perguntou. Ele olhou. Ele viu. E no momento só, ele lembrou eles de tudo que perderam enquanto falavam por cima de mim. Foi isso que mais ficou comigo. Não o silêncio, não os olhares estranhos. Foi o jeito que ele falou. Natural. Orgulhoso. Sem peso. Ele não falou para me defender. Falou porque aquilo era normal para ele. Para uma criança criada com verdade, o poder não precisa ser gritado para ser real. Foi isso que eu levei comigo para as nuvens. Eu não preciso que minha família bata palmas. Não preciso que eles entendam. Só preciso daquilo que eu sempre tive, a pista, a altitude, e a paz que vem de saber exatamente quem eu sou. E aqui em cima, o céu não pergunta onde eu estive. Ele só abre o caminho e me deixa voar.